Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Vozes da Psicologia em Pesquisa. Eu sou a Lucimeire. E eu sou Raíza. O objetivo do podcast hoje é fazer uma análise crítica de um artigo científico, descobrir sobre seus principais achados e refletir sobre o que ele significa para a psicologia. Exatamente, Raíza. O artigo que escolhemos se chama Relação entre tempo de tela e nível de ansiedade em estudantes de psicologia. Ele foi escrito por Isabelle Bellini Baião Lambert e vários colaboradores. Foi publicado na revista Arace no ano de 2024. Raíza, vamos começar explicando o estudo no contexto em que vivemos hoje. O uso de aparelhos eletrônicos está em todos os aspectos da nossa vida, desde o trabalho, estudo e lazer. Sim, Lu, mas o problema relatado no estudo é que esse uso excessivo de tela pode influenciar diretamente a saúde mental, alterando os níveis de ansiedade e até gerando uma dependência tecnológica. É isso que os autores destacam, sendo isto ainda mais interessante de notar em futuros profissionais de psicologia, os atuais estudantes. Eles estão em uma fase de transição para a vida adulta e com o cérebro ainda em desenvolvimento, o que os torna mais vulneráveis a esses estímulos. O objetivo do artigo, então, foi bem direto: estudar os impactos causados pelo hábito de uso de telas dos estudantes no curso de psicologia de várias instituições do Mato Grosso do Sul. Eles queriam analisar especificamente a associação entre o tempo gasto nas telas e o nível de ansiedade. E como eles conduziram essa pesquisa? Utilizaram o famoso survey com abordagem quantitativa, ou seja, eles queriam dados numéricos para análise estatísticas. Usaram um formulário do Google Forms com 12 perguntas objetivas, com o objetivo de medir os efeitos da ansiedade. Usaram com base no teste GAB-7, que é um instrumento conhecido para rastrear transtorno de ansiedade generalizada. A amostra foi de 100 estudantes de psicologia. É importante notar que foi uma amostragem não probabilística de autoseleção. Os alunos receberam um link e responderam da maneira que desejassem. Os principais resultados, por enquanto, sem interpretação, foram: o perfil da amostra era bem jovem, 56% tinha 19 a 25 anos e 40% tinha entre 15 e 18 anos. E a maioria, sendo 51%, estava no início do curso, do primeiro ao segundo semestre. Já o dado principal, Raíza, foi o tempo de tela. 48% dos alunos usam telas de 3 a 5 horas por dia. 34% usam de 6 a 7 horas por dia. E 17% usam mais de 8 horas por dia. A gente pode observar que a grande maioria, que é 99%, usa 3 horas ou mais, sendo que o tempo recomendado como seguro seria de 3 horas. Isso é muito preocupante, Lucimeire. Por isso, é preciso colocar em discussão crítica de metodologia. Ela foi inadequada para responder ao objetivo. Podemos ressaltar, Raíza, que o estudo também detalhou os sintomas. 51% dos alunos disseram que sempre se preocupam com situações que ainda vão acontecer. E 54% sentem, às vezes, dificuldade em lidar com os sentimentos que essas preocupações causam. Realmente é crítico, né? Nós podemos afirmar que isso interfere diretamente com os dados de ansiedade. Primeiro, 79% dos estudantes entrevistados se consideram pessoas ansiosas, sendo um número muito alto. Segundo, 63% admitiram que não usam nenhum mecanismo ou aplicativo para limitar o seu tempo em tela. Sim, respondeu o mesmo objetivo primário, né, que foi o de investigação de hipóteses iniciais. E como o próprio artigo coloca,
de uma maneira quantitativa. Ele é sim adequado e nos permite ver um panorama geral e identificar correlações. Através do uso do teste do GAD, que é aquele usando um questionário rápido, padronizado, utilizado para rastrear e medir a gravidade do transtorno de ansiedade generalizada, ele nos dá mais credibilidade à medição da ansiedade das pessoas. Concordo, mas vejo algumas limitações bem importantes. A primeira é a amostra. Como falamos, foi uma autosseleção. Isso pode gerar um viés. Será que os alunos que já se perceberam mais ansiosos não foram justamente os motivados a responder um questionário sobre ansiedade? Com certeza. Além disso, a amostra foi muito concentrada no início do curso, 51% nos 2 primeiros semestres. A realidade de quem está no primeiro ano é bem diferente de quem está no 10º período, fazendo estágios e TCC. A validade externa, ou seja, a capacidade de generalizar isso para todos os estudantes de psicologia, fica um pouco comprometida. Outro ponto crítico: o estudo é correlacional. Ele mostra uma relação entre o tempo de tela e a ansiedade, mas ele não pode afirmar um caso ou outro. Pode ser o contrário. Pessoas mais ansiosas podem usar a tela como fuga, mecanismo de evitação, e isso acaba aumentando o tempo de uso. Exatamente, Raíza. Mas apesar dessas limitações, a relevância para a psicologia é imensa. O artigo levanta uma bandeira vermelha sobre a saúde mental dos futuros profissionais da área. Se 79% dos alunos se vê como ansiosos, precisamos perguntar como isso afeta a formação deles e como isso pode impactar a prática clínica futura de cada um desses profissionais. Lucimeira, estava pensando. Isso nos leva direto às implicações e aplicações práticas. O que fazemos com essa informação? Na minha opinião, o artigo é um alerta para as próprias universidades. Sim, talvez as faculdades precisem criar programas de psicoeducação e elas estejam focadas no uso saudável de tecnologia e no manejo da ansiedade. O dado de que 63% não usam ferramentas de controle, mas sim uma conscientização que ainda falta nos estudantes. Lucimeira, eu fico pensando isso na prática clínica. Nós, como futuros psicólogos, devemos incluir na anamnese perguntas sobre o tempo de tela e o tipo de conteúdo consumido. O artigo menciona os estímulos dopaminérgicos de redes sociais como potenciais nocivos. Sim, Raíza, o estudo também deixa perguntas em aberto. Como fazer novas pesquisas, por exemplo? Seria muito interessante um estudo longitudinal para ver como a ansiedade e o uso de telas reage nesses mesmos alunos, com um acompanhamento que durasse os 10 semestres. Ou um estudo quantitativo para entender o que esses alunos estão fazendo nas telas. E não só quanto tempo de tela eles utilizam. O impacto social é claro e a tecnologia está moldando o comportamento. E se não houver intervenção, como diz o artigo, há um potencial para um quadro patológico. Bom, Raíza, vamos resumir nosso podcast. O artigo de Lambert e outros colaboradores usaram uma enquete com 100 estudantes de psicologia e encontrou uma forte associação entre o alto tempo de uso de telas e altos níveis de ansiedade, autorreportada. Já os pontos fortes são a relevância do tema e o uso de um instrumento conhecido, o GAB-7. Mas analisando as limitações, são principalmente a amostra de autosseleção e desempenho correlacional, que não permitem estabelecer causa e efeito. Diante disso, Raíza, podemos fazer uma reflexão final de como aprender
a ler um artigo científico de forma crítica. Os dados são alarmantes, mas é nosso papel entender como eles foram obtidos e o que eles realmente significam, sem tirar nenhuma conclusão precipitada. Exatamente, Lucimei. Muito obrigada a todos que nos ouviram. Esperamos que essa análise os incentivem a refletir sobre os seus próprios hábitos e a nossa saúde mental. Até a próxima!